abrir o livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a nossa mensagem de influências fala exatamente dessa passagem, não é? Isaías, capítulo 6. O texto é usado do verso 1 até o verso 8. Eu gostaria que vocês lessem na Bíblia, tá? Não é ler na mensagem, não. Leia na Bíblia, tá? É para acostumar a abrir a Bíblia. Quem é que leu a Bíblia aqui hoje? Epa! Tem gente que levantou até as duas mãos para dizer que tem bastante gente, né? Mas tudo bem, graças a Deus, né? Irmãos, vamos fazer disso, tá? Uma norma de vida, né? Todo dia ler, nem que seja um versículo só. Para quando eu perguntar, todos levantarem a mão, até os meninos, hein? Da escola dominical aí, que ganharam Bíblia. Então, por favor, hein? Não é para enfeite, não, é? Então, vamos lá. Capítulo 6 de Isaías, verso 1, vamos ler até o 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou e ele respondeu. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Pai querido, bem amado, ô Senhor, isso aí é uma passagem linda, linda demais. Nunca Isaías tinha tido essa visão, né? Foi logo no princípio ali que isso aconteceu. E ele estava naturalmente um pouco desalentado pela morte do rei Uzias, né? Que ele tanto amava. E, no entanto, o Senhor trouxe um consolo e um conforto para ele dessa visão que ele teve do trono de Deus. E a reação dele foi exatamente de um homem pecador, de um homem cheio de iniquidade. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Santo, 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 os querubins estavam declarando, e ele cheio de iniquidade ali, diante daquela visão. Então, Pai querido, Pai amado, que nós entendamos isso na nossa vida espiritual, que nós devemos viver em santidade, purificando-nos cada vez mais, pela Tua grande ajuda do Espírito Santo que está e reposa em cada um de nós. E assim sendo, Pai, possamos, ó Deus, caminhar, mesmo por este caminho estreito, Pai, que está diante de nós, mas que possamos chegar, sem dúvida alguma, até atingirmos o alvo, para o qual Paulo falou, né? Que convinha que ele chegasse lá no alvo, né? Então nós também, caminhando dentro da palavra e da revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que não tem nada a ver com o texto.
Eu diria assim, irmãos, quem é que já viu alguém cozinhar? Ou alguém que cozinha? As mulheres todas já viram que eu já cozinhar. E os maridos, naturalmente, né? Aqueles que vão para lá para saber se a comida está pronta, né? Então ficam olhando e tal, e até aprendem a fazer alguma coisa, não? Aí a mulher aproveita e bota ele lá no serviço, né? Aproveita, claro, mão de obra se desperdiça. E sendo assim, irmãos, a gente quando coloca gordura na panela, né? Gordura, óleo, seja lá o que for, principalmente quando já está usado, vocês notam que ele começa a espocar no princípio, entendeu? Só quando ele é muito puro mesmo e tal, botou ali, tudo bem. Só vai aquecer, vai esquentar, mas do contrário ele começa a chiar. Não é isso? Ele começa a chiar. Essa chiadeira é devida à água que contém no óleo ou na gordura. Então aquilo vai indo, e começa a espocar daqui e dali, mas a gente vai observando, vai diminuindo, até que cessa aquilo ali. Então é sinal de toda a água já sair. Então tem ali o que? A gordura que está sendo aquecida. Irmãos, nós devemos comparar a nossa vida espiritual com este óleo. Porque tem muito óleo espocando por ali ainda. E o que é espocar? É justamente você não aceitar as condições em que Deus te colocou. Ou que você, de alguma forma ou de outra, você pagou por estar ali. Aquilo ali é uma consequência, não é? De assuntos que vieram, problemas que vieram lá no passado. Você mesmo cavou aquela situação. Ela tem solução, é claro. Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. Mas então, gente que qualquer coisa, meu irmão, bateu nele assim, ele vira uma onça. Não está bom ou bem espiritual. Ele ainda não está bem espiritual. Ele está reclamando, ele não aceita o desaforo, ele não leva para casa. Ele não aceita virar ao outro lado, como Jesus disse, de bater de um lado na face, oferece o outro. Não caminha a segunda milha. Porque não, de jeito nenhum, não vou. Qualquer coisa, sabe, ele deixa a igreja, ele deixa o companheirismo, ele não quer ler mensagem. Isso aí tudo que é gordura espocando. Você está com água ainda na gordura. Essa gordura tem que ser aprimorada. Tem que sair realmente essa mistura, essa água. Porque água com óleo não se misturam. Amém. Mas fica ali. Elas se ajuntam, fica presente ali. Então é preciso eliminar essa água. Que nós façamos isso, que Deus nos ajude. Amém. Nessa noite. Aleluia. A nós eliminarmos com a ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem jeito. Não tem jeito, mas que Ele nos ajude a sermos humildes, a aceitarmos aquilo que Deus tem nos colocado. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, irmão. Não tem como tirar. A gente pede a Deus, Senhor, mas tudo que Deus bota, você quer que tire? Tudo que Deus bota, para te aperfeiçoar, você quer que tire? Então a nossa oração tem que ser, Senhor, obviamente está me incomodando, eu não vou dizer que não, mas seja feita a tua vontade. Amém. Se essa é a tua vontade para a minha vida, eu quero aceitar com alegria. Não é só aceitar, não. É aceitar com alegria. Amém, irmãos? Ei, vamos dizer, mas aquele povo é louco. Aquele povo da mensagem ali é um povo louco. A coisa está perturbando, está ali fustigando, ele está alegre, ele está feliz, é um povo diferente. Mas Deus, aleluia. Mas quem faz a diferença não somos nós. Quem faz a diferença? Nós temos que desenvolver, não deixar, dar espaço para que o Espírito Santo opere em nossas vidas. Irmãos, eu estou falando por mim também. Amém? Eu estou falando por mim. Aleluia. Então, irmãos, eu pedi a vocês que viessem, que trouxessem hoje, tá, a nossa literatura. Eu fui precipitado, eu distribuí logo, sem ler.
eu sempre leio primeiro, depois eu distribuo, né? Então eu já distribuí logo para esse encargo, né? Sei lá, Jesus pode chegar de repente, né? E você não teve ainda o conhecimento dessa aqui, ó, de 1964. Não, eu peguei. Bom, então o que que eu tenho aqui? Eu fiz um resumo para mim, para nós, que nós não vamos dar conta hoje à noite de nós lermos isso aqui. Como vocês podem ler em casa, na tranquilidade, entra no seu quarto, fecha a porta, vai ler direitinho, tudo bem, peça antes ao Espírito Santo para abrir o entendimento espiritual seu, tudo bem. Entendeu? Não é isso que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer o resumo. E o primeiro aqui, logo no capítulo, no verso, logo no princípio aqui, o irmão Brana, depois da citação da passagem, ele faz uma oração, tá? E depois ele cita aqui no parágrafo 6. Se vocês quiserem olhar aí, tudo bem. Eu não vou ler o parágrafo 6, eu vou explicar. O que ele diz aqui? Ele conta um caso que todos nós já sabemos. Havia um velho irlandês que queria passar por um outro lado da montanha. Queria, naturalmente, de carruagem. Então ele teria que subir essa montanha e descer do outro lado. Muitas pessoas que tinham carruagem queriam levar esse homem, esse velho irlandês. Só que o irlandês fez a pergunta: escuta, ele viu que o terreno era um terreno perigoso. Então ele queria saber como é que ele ia atravessar com segurança. Então chamou lá e disse: você e tal, como é que você faz para me levar do outro lado? Ele disse: não, só pode contar comigo, porque eu passo na beira do precipício 10 polegadas, a 25 centímetros. Eu passo assim, todos os precipícios que tiver, eu passo a 25 centímetros. Aí ele olhou e tal. Aí um outro também se apresentou e disse: então você aí, como é que fica? Ele disse: não, eu passo a 10. Aliás, eu passo a 6. Né? Primeiro passava 10 polegadas, o outro passava 6. Quer dizer, já pensou na beira do precipício, a pessoa passar a 25 centímetros, a roda, e os cavalos passarem assim, beirando? Então, esse velho irlandês ficou assim, né, de longe, vendo qual é. Aí perguntou para o terceiro. O terceiro disse assim: olha, eu passo o mais distante possível da beira do precipício. Ele disse: é com você que eu vou. Amém? É com você que eu vou. Isso, o profeta toma essa historiazinha, que eu já tinha visto em outras mensagens, né? Mas ele toma para dizer sobre o pecado, irmãos. Nós temos que nos distanciar o máximo do pecado. Esse que é o grande problema. Vocês entendam bem que todo o problema da humanidade começou com o quê? Com o pecado. Hoje o que nós temos aí, todo tipo de coisa que vocês possam ver, foi oriundo do pecado, que não começou na terra, não. Tem muita gente que pensa que o pecado começou lá com Adão e Eva. Não começou, não. Foi ali, não. Ele começou lá em cima, quando Lúcifer quis colocar o seu trono acima, né, do trono de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Então o pecado começou lá. E por isso ele foi o quê? Expulso do céu. E ele convenceu a terça parte dos anjos para ir com ele, que hoje são esses demônios que estão por aí trabalhando para ele. Vocês estão entendendo? Amém. E Adão e Eva, que estavam lá no paraíso, Satanás, como quer destruir a obra de Deus, caiu exatamente por ali, usando a serpente. Veja bem, ele não tem corpo físico. Ele usa qualquer pessoa que possa servir, ele chama de cavalo, né? Qualquer pessoa que possa servir para ele causar o mal, a destruição, matar, roubar e destruir, ele usa. Lá com Adão e Eva, ele usou o quê? Usou a serpente, que era um animal erecto. Ele não arrastava, ele era assim. A serpente só arrastou depois que foi amaldiçoada. Vocês estão entendendo? Então esse pecado que hoje, né, jogou a humanidade, não é, para baixo,
né? Porque foram expulsos, né? Sempre que há o pecado, olha, houve no céu, Lúcifer foi expulso. Veio para a terra, né? Chegou aí lá no Éden, viviam ali só vendo, né? Eles viviam assim numa santidade, num estado, entende assim, que nós vamos voltar a viver assim, viu, irmãos? Porque vai haver restauração. Nós vamos realmente viver como no princípio Deus planejou para nós. Amém. O diabo vem para destruir isso aí, mas vai haver uma restauração. Não nesse corpo, mas em outro corpo. E nesse corpo aqui não, esse corpo é corpo de pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Então o que acontece? Quando o homem pecou, o que Deus fez? Expulsou do Éden. Sempre que aparece o pecado na vida da gente, o que acontece? Deus expurga, tira a gente às vezes uma situação boa por causa do pecado. Se você tem um bom emprego e começa, entendeu, a fazer o que não deve e tudo mais, vai indo o patrão, cospe você para fora, bota você para fora. De repente você tem uma situação boa financeira e tudo, daqui a pouco você não tem nada. Tudo por causa do pecado. Pecado é terrível. Irmão Brana fala aqui, irmãos, ele diz assim, contando essa situação dessa carruagem, né, ele diz assim, é assim que é o pecado. Não brinque com ele. Não brinque com o pecado, irmãos, não brinque. Porque se você for brincar com o pecado, você vai passar por uma situação terrível. Porque o pecado, né, a palavra de Deus diz que o pecado é doce, né? O pecado, sabe como é que é? É uma coisa assim, muito formosa, muito boa. O diabo já prepara, viu? Uma coisa para você olhar e tudo, não, é por aí que eu vou, né? Mas não é. Ao contrário, se você sabe que alguma coisa vai te prejudicar, você vai entrar em pecado, vai contradizer a palavra de Deus, vai entrar por um caminho completamente diferente daquilo que é o caminho de Deus, irmãos, você está em perigo. Porque você não deve confiar nem em você, nem em nós mesmos, contra o pecado. Porque o pecado tem força e tem poder. O profeta diz o seguinte, que o diabo está por aí ainda, e vai ser amarrado por 1000 anos, porque ele não vai encontrar ninguém para ele usar. Vocês estão entendendo? Isso é o profeta que diz. Vai ter um tempo que não vai ter ninguém para o diabo operar, então ele vai ficar inoperante. Porque no jardim do Éden, não é? Ele usou a serpente, usou o animal, ele usou os porcos. Lá no Gadareno matou um monte de porcos ali e tudo mais. Mas, diz o profeta, vai haver um tempo que ele não vai ter ninguém para operar. Ele estará amarrado, ele estará acorrentado. Ele vai ser tirado de cena por 1000 anos. Estão entendendo? Depois ele volta. Né? Depois disso ele vai voltar. Então, irmãos, isso aqui vocês vão ver no parágrafo 7. Não precisa acompanhar por aí não, que eu vou dizendo, depois vocês leem em casa, né? Porque não está seguido. No parágrafo 7 ele diz assim, não é o quão perto você pode chegar. Ele está se referindo àquela carroça, né? Que o velho irlandês, né? Ele quis que fosse a carroça que mais se distanciasse da beira do abismo. Claro, ele não vai querer descer por ali abaixo, vai morrer, vai perder a sua vida. Então, o profeta diz no parágrafo 7, não é o quão perto você possa chegar. O problema não é quão perto você possa chegar do abismo. Não é isso. É quão bem fortalecido você pensa que está. Irmãos, essa questão de pensar é um problema muito sério. Tem muita gente que diz assim, não, eu posso ir nessa festa assim, eu não vou dançar, eu não vou ficar olhando ninguém dançar, não tem nada demais. Você é um cristão, meu amigo, você pertence à mensagem, tudo, por que você vai lá? Você não deve ir, né? Afinal de contas, você não tem outro lugar para ir, não? Não, mas ele quer estar lá, quer estar no meio do povão, quer estar no meio do mundo, né? Então ele vai ficar sujeito. Ele pensa que ele, entendeu, é super-homem. Que não, eu não vou beber, eu não bebo. Todo beberrão bebeu a sua dose pela primeira vez.
E depois o que aconteceu? Tornou-se um bêbado, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque tudo começa com o primeiro. E o diabo sabe disso. Então, ele diz, não é quão perto você pode chegar. Entendeu? O problema não é esse, o negócio é se afastar mesmo. E é quão bem fortalecido você pensa que está. Entendeu? É você se fortalecer. Jesus, por exemplo, Jesus ia a qualquer lugar. Ele falava com prostituta, entendeu? Ele ia lá na casa, entendeu? Levi deu uma festa lá, né? Quando saiu, Levi não, Mateus. Quando deixou a coletoria, deu lá. Para receber o Senhor, teve na casa do Senhor, teve na casa de Levi. Chegou lá, viu que a frequência da casa do Mateus, né? Era aquele pessoal, né? Sabe como é que é de mundo, né? Mas ele ali, ele fez a diferença. Amém. Entenderam? Porque ele é Deus. Amém. Ele faz a diferença. Aonde ele quer que ele chegue, ele faz sempre a diferença. Amém. Então, aí está. O quanto de Deus você tem. E se você tem uma quantidade de Deus, se eu assim posso dizer, você não vai querer arriscar, não. Jamais. Porque Deus não quer que a gente saia por aí, entendeu? Agora fazendo coisas, cheio nenhum. A menos que ele mande. Aí é diferente, tá? Então, no parágrafo 9, ele diz assim, que os supostos cristãos, olha como ele usa a palavra, supostos, pessoas que acham que são cristãos, mas não são. Elas acham. Eu acho que eu sou cristão, acabou, então encerrou o assunto. Não é assim não, meu filho. Os supostos cristãos estão buscando entretenimento, irmãos. Eles querem se entreter, eles querem se divertir de alguma forma. O americano fala muito disso. Não, deixa você se diverte, né? Falaram com o irmão Branco. Onde é que você diverte? É que é. Eles olham, eu me divirto, né?